faço curso de sistema de informação e estarei trazendo um tema aqui de organização e arquitetura de computadores, que é sobre a evolução dos processadores feito pela Intel, né? Como tudo foi muito importante, né? E há décadas já que a Intel vem melhorando, né, os processadores, e vou trazer esses temas aqui. Espero que gostem, né? E vamos indo. Então, aí primeiro eu fiz um resuminho aqui, né, sobre o processador, né? O processador é um dos componentes mais importantes do computador, né? Ele funciona basicamente no cérebro, né, de tudo aí. E a função dele é melhorar, armazenar dados, informações e transformar tudo isso também, né? Em geral, tudo. E saber a evolução desses processadores é fundamental para que a gente tenha máquinas, né, tecnologias cada vez melhores, mais eficientes, né? Então, aí começamos aqui, vemos características mais detalhadas aí dos processadores. Os processadores também, que a gente chama de CPU, né, Unidade Central de Processamento, é o componente de hardware responsável, né, processar dados e transformar em informação. Aí ele também transmite essas informações para a placa-mãe e, por sua vez, as transmite para onde é necessário, como, por exemplo, monitor, impressora e outros dispositivos. Aí a gente vê que as medições agora, unidades do processador, né? Aí vem uma frequência, velocidade, né, que a gente mede em hertz, né? A capacidade do processador em processar informações ao mesmo tempo, né, em uma certa velocidade. Aí temos os cores, que é basicamente o núcleo, né, que podem ser vários ou um só, né, no caso core e multicores, né. Aí temos memória cache, né, que é uma memória auxiliar, né, do processador, né, que ajuda no desempenho, né, dele e diminui o tempo de transmissão aí, o tempo de transmissão de informações entre os componentes, né? Aí temos a potência, né, que a gente mede em watts, que é a quantidade de energia que é consumida, né? Segundo aí que é 1 joule por segundo, né? Então, aí a gente começa a ver aqui sobre a Intel, né? Então, a Intel foi fundada em 1968, né, nos Estados Unidos, né, por dois caras aí chamados Robert Noyce e Gordon Moore. Então, eles fabricavam, né, circuitos integrados aí de memória RAM, né, e com o passar do tempo, quando o computador pessoal ou computador doméstico, né, começou a virar febre no mundo, mais ou menos aí nos anos 80, os microprocessadores da marca aí passaram a ser o maior negócio que a empresa que eles já criaram e fizeram, né? Então, aí nesse cenário aí, nesse contexto, né, a gente começa a ver os processadores, né? O primeiro que eles fizeram, né, foi o Intel 4004, né, que eles lançou em 1971. Foi o primeiro microprocessador, 4 bits, 2.300 transistores e velocidade clock aí de 740 kHz, né? Parece pouco, né? E realmente né, se comparar com os modernos, né, com os atuais, mas no entanto na época representou a revolução na indústria do segmento, né? E já no ano seguinte, em 72, veio a evolução com 8008, né, que tinha 8 bits de frequência, né, 8 bits e frequências próximas a 1 MHz, né? O preço de lançamento dos dois aí, né, na época, o Intel 4004 aí foi vendido mais ou menos $60 e o 8008 por $120 na época, né? Aí vem outra evolução que é o Intel 8086, né? Os anos 80 aí. Aí nesse caso já começou, aqui foi o marco no início seria uma das arquiteturas aí mais populares, né? Que é o x86, né? Que começou em 78, quando eles lançaram o processador 8086.
Aí esse modelo já tinha 16 bits, 29 mil transistores e 4 MHz. Um novo modelo da mesma linha aí veio logo depois, né? Que é o 8088, usado no primeiro PC IBM, né? Em 81. Durante os anos seguintes, a maioria dos lançamentos da Intel foram variações do 8086. Né? O preço do lançamento aí, na época do 8086, foi por volta de $99, né? Então, aí, a partir de então aqui, a gente tem avanços muito rápidos, né? Que é o Intel 186, 286, 386 e o 486, né? Então, esses são todos sucessores, né, do 8086, chegaram ao mercado em 1982. Tanto o 186 quanto o 286 tinham frequências de 16 MHz. Né? Em 1985 foi a vez do 386, quando a Intel introduziu um barramento aí de 32 bits, né, que representou um ganho enorme, né, no desempenho, na eficiência aí, né? E as configurações de velocidade eram de até 33 MHz. Né? Poucos anos depois aí chegou o 486, né? 89, e o desempenho saltou para até 50 milhões de instruções por segundo, com frequências de até 50 MHz. Então, aí vem os preços de lançamento, né? O 186 não tem um preço divulgado, né? Por várias questões, né? Igual ter vendido de forma um pouquinho diferente e tal. Mas o 286 foi vendido por $1.995, os 386 por $299 e o outro 486 por $950. Né? Então aí realmente foi um marco, os avanços foram mais rápidos, né? Em geral. Então, aí a gente entra em outra evolução, né? Agora, uma outra melhoria que agora com a marca do Intel Pentium. Né? Foi o primeiro modelo, né, de microprocessador aí, com 32 bits, né, de quinta geração. Né? Aí mudou a mudança, né, para o nome, né, Pentium, né, e não, que era para ser, né, uma sequência numérica, né, 586, né, mas eles mudaram isso, né, para se afastar da concorrência e ter um apelo mais amigável. A nova linha Pentium deu sequência à evolução dos processadores Intel, né, chegou ao mercado aí no início dos anos 90, né, em 1993 mais ou menos. Seu lançamento aí representou um grande avanço, né? Pois sua arquitetura permitia a execução de várias instruções simultaneamente. Consequentemente, o poder de processamento dos computadores domésticos, pessoais, né, aumentou drasticamente, aumentou muito, né, significativamente. Que eram 3,1 milhões de transistores e clocks, né, de operação de 666 MHz. Né? Então, e com o tempo, né, várias gerações de Pentium surgiram, né, com diversas linhas paralelas. Né, exemplo do Xeon Celeron. Né. A série Pentium, né, teve seu ápice no Pentium 4, lançado em 2000, né, que alcançava impressionantes 1,4 a 2,2 GHz. Né. No entanto, aí, poucos anos atrás, em 2023, a Intel anunciou que não iria fabricar mais novos modelos de processadores Pentium, né, que as marcas Intel Pentium e Intel Celeron seriam substituídas, chamadas apenas de Intel mesmo. O preço de lançamento deles era por volta de $878 e $964. Né? Então, aí agora a gente entra também outra evolução agora, que é o Intel Core, né? Que aí veio mais potência e mais eficiência. Né? É o sucessor, né, do Pentium, né, e começou em 2006. Né? As primeiras versões, aí, o Core Solo e o Core Duo, né, já apresentavam melhor desempenho, um baixo consumo de energia e frequências de até 3,2 GHz. Né? A partir de 2008 chegaram ao mercado os processadores Intel, o Core 1 i3, i5
cache, né, com velocidades de 3,6 GHz a 4,7 GHz. Né? Cada modelo é voltado para um segmento, né, para públicos diferentes, né, também. Quanto maior o número, mais poderoso é o processador, né, então. Nesse caso, então, o i3 aí, né, uma linha de entrada projetado para tarefas diárias mais básicas, né, mais normais aí. Já o i5 ele é voltado para usuários intermediários, lidando bem com tarefas, né, como edição de vídeos e jogos, né, games. Por fim, né, o i7 atende a usuários avançados profissionais, né? Já é um público mais especializado. Posteriormente, o Core i9 chegou em 2019, um processador ainda mais potente, né? Mais voltado para entusiastas, né? E ele tem as melhores especificações de núcleos e quantidade de memória cache, né? A velocidade clock da 13ª geração aí já chegava a 5,8 GHz. Né? Então, aí os preços de lançamento aí eram variados, né? Dos menores, dos mais antiguinhos aí chegando de $133 e os outros chegando até a $1.000, né? Então aqui tem uma grande evolução que a Intel teve com seus processadores, né? Aqui realmente foi uma coisa melhorada. Então, aí chegamos agora no Core Ultra, né? Que aí teve inteligência artificial integrada, né? Foi criado aí mais recentemente, né? O Core Ultra 2023, né? Quando lançou a família Core Ultra, né? 579, né? Com até 16 núcleos, 22 threads, né, em aparelhos ultrafinos, 5 GHz de frequência turbo, 24 megabytes de smart cache, 64 GB de capacidade de memória e até 96 GB de RAM. Né? Esses chips aí contam com recursos ainda mais avançados. Né? Agora tem o desempenho 3D, né, unidade de processamento neural e em alguns modelos, né, GPU Intel e arquivos para gráficos de aceleração por IA, né. Agora evoluiu muito com essa questão da inteligência artificial integrada, né. A evolução dos processadores aí continua firme, né. Atualmente a linha Core, né, já está em sua 14ª geração, né? E apesar das diversas especificações adicionadas e retiradas de circulação, né, desde 2008, né, a Intel mantém hoje as seguintes nomenclaturas aí: Intel Core Ultra, Intel Core 14ª geração, Intel Core Série 1, Intel, que abrange os modelos aí, o Pentium Celeron, né, os mais antigos aí. Então, aí seus preços de lançamento eram por volta de $319 por Core Ultra 5, $503 por Core Ultra 7 e 640 por Core Ultra 9. Né? Nesse caso aqui, né? Esses são os preços aí. E é isso, né? Esse foi o final desse trabalho, né? Espero que tenham gostado, né? De terem visto, saberem sobre a evolução dos processadores. Eu espero que eu tenha explicado bem aqui, né, sobre o tema. E eu desejo a todos aí, né, muito bem. E fiquem com Deus.